José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é José Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, estou em recuperação a longo prazo. Isso quer dizer que eu não faço uso de álcool e drogas há 28 anos. Eu sou a Mitsue, sou psicóloga, também em recuperação há algum tempo. E isso também quer dizer que eu não faço nenhum uso de nenhuma substância que altere o meu humor há 21 anos. Boa tarde a todos, eu sou o Lúcio, também me encontro em recuperação, só por hoje, graças a Deus. É isso aí, Lúcio. Vamos à oração? Vamos. Para te começar bem o programa. Isso. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. É isso aí, gente, bem amigos ouvintes, mais uma vez aqui com vocês, né, no nosso programa que fala aqui sobre dependência química, uso de substâncias. Nós falamos sobre drogas, falamos sobre ser humano, falamos sobre comportamento, né, já que é só observar, não precisa ser muito inteligente, nós não estamos completamente acabados, né? Somos seres imperfeitos, mas perfectíveis, e parece que a simples observação dos nossos comportamentos já é nós temos uma ânsia de melhoria de qualidade de vida, de melhoria do nosso do nosso comportamento, né? E o uso de drogas, queira ou não queira, também na simples observação, Mitsue, nossa convidada, leva a gente a ter comportamentos não muito bons, comportamentos disfuncionais. Parece que a gente volta na animalidade. A gente fica com um comportamento impulsivo, comportamento danoso para a gente mesmo de uma forma inconsciente. Nós ficamos sem habilidade para viver. Aquilo que a vida, no seu rastro de sabedoria, né, vem criando, daquele comportamento razoavelmente esperado, faz com que, a droga faz com que você não tenha esse comportamento. E isso é denunciado, é visto, observado, né, e cria o quê? Sofrimento. Quando o outro sofre, você sofre junto, queira ou não queira, né? Cria-se maneiras de você lidar com isso. Você usa a polícia, usa a saúde, presta atenção naquilo que está acontecendo. É isso que está acontecendo hoje, né? A disponibilidade de substância cria, na tentativa de aliviar sintoma de mal-estar, se transforma muitas vezes a droga em medicação, para tentar aliviar, e sai uma vertente de drogas ilícitas e recreativas, né? Então a gente vê esse cenário, né? E as pessoas se tornam dependentes. Criou-se, né, nos últimos tempos, uma maneira de você lidar com isso. É o quê? Tratar a dependência química. Vamos tratar, não é isso? Exatamente. Ô, Alexandre, vamos tratar a dependência química, mas não se sabe como. Não. Por quê? Olhei para você agora, eu lembrei da filosofia. Se você voltar um tempinho atrás, 1500, 1600, 1700, né, tinha lá um embate entre franceses e ingleses. De um lado estava quem? Estava o racionalismo francês. Lembra disso? Lembro. Na faculdade você estudou. O racionalismo francês com quem? René Descartes, Spinoza e mais alguns franceses lá que viam que o homem, quando ele nascia, era uma tábula rasa, né? Não tinha informação nenhuma, e ele aprendia através do próprio raciocínio, ele ia aprendendo. Do outro lado tinha os ingleses, com Francis Bacon e outros, né? Que via que era o empirismo, os sentidos que fazia aprender, mas isso pouco importa para nós. O importante, a psicanálise mostra isso, que quando você nasce, você vai formando o seu ego. E, se você for prestar atenção, o dependente químico vai formando, vai incorporando o ego dele que ele criou quando criança e mistura com o quê? Com dependência, com substâncias psicoativas que agem no cérebro. Hoje a neurociência fala assim, ó, você vai estruturando a sua personalidade e ela vai se automatizando, materializando através de um fenômeno e por meio de um fenômeno muito conhecido, porque o cérebro é vivo, chamado neuroplastia cerebral.
Pois bem, depois que você montou esse cérebro, depois que você aprendeu a bolar um baseado, depois que você aprendeu a encher a cara de cachaça, depois ninguém bebe e vai fazer coisas boas, você cria hábitos, você montou uma personalidade, traços de caráter, modos de você se comportar, que são hábitos. E dificilmente você consegue eliminar esses hábitos. Eu estou fazendo essa abertura aqui mais ou menos grande, para quê? Para a gente poder entender quando uma pessoa vai à recuperação, o que ele deve fazer. Porque não adianta nada, Mitsue, eu parar de beber. Não adianta nada eu parar de usar droga, por quê? Na verdade, o meu comportamento vai continuar gravitando da mesma forma. Os meus pensamentos da mesma forma, as emoções da mesma forma. E a tendência é eu voltar a usar se eu continuar o mesmo comportamento. Então, em dependência química, a gente mede a gravidade e a intensidade da doença pelos comportamentos que você está tendo. Não é bem usar. Eu fumo uma maconha, e daí? Estou fumando, o que vai acontecer ali? Cheiro e tal. O problema são os efeitos agudos e depois crônicos. Você vai precisar da substância de fora para aliviar o sintoma de mal-estar que você está tendo. É um desequilíbrio neuroquímico que leva você a ficar compulsivo. A Mitsue, o Alexandre pediram para me fazer essa abertura grande para a gente poder introduzir o tema de hoje, que são os 12 passos. Que é o quê, os 12 passos? Um programa para você reestruturar a sua personalidade que está doente. Alexandre? E sabe que eu achei interessante você falar dessa questão do ego, né? Porque às vezes as pessoas confundem essa coisa, o que eu sou e o que é esse negócio de ego. E para entender bem o que é ego é aquela vozinha que toda hora fica te censurando. Por exemplo, vou comer uma barra de chocolate. Aí vem uma vozinha e fala assim, não come. Você vai engordar. Não, come sim, você pode comer. Então, essa vozinha que fica conversando com você o tempo todo, que é esse ego que o José Carlos está falando que o dependente químico tem, né? Que é aquela coisa, eu quero usar, aliás, eu não quero usar droga, isso está me fazendo mal. Aí vem uma vozinha e fala assim, não, você pode usar sim, só uma vez. Você vai parar, você vai conseguir, você vai se livrar disso. Então, esse ego... nós dependentes ficamos, para falar por mim, eu fiquei escravo desse ego durante muito tempo. E os 12 passos foi um grande antídoto, viu, José Carlos? Aprender a lidar com essa vozinha que falava, mesmo diante das dificuldades, eu continuar usando. E nesses anos todos aqui, nós tentamos muitas vezes falar desse programa espiritual chamado 12 Passos, e nós não conseguimos. A gente forma aqui uma confusão danada, por quê? A gente tenta, Mitsue, falar dos 12 passos. Eu estou falando Mitsue por quê? Porque ela é especialista nós podemos dizer, nesse programa espiritual. Quando a gente fala de especialista, é em você mesmo, mas está acostumada com o nosso jargão, a terminologia, a importância desse programa espiritual, que não é religioso, né? Uhum. Se nós aqui, Alexandre, ficássemos 10 anos aqui falando sobre esse processo de recuperação e tratamento, que se mistura, viu, Mitsue? E aí, para mim, tá o nó górdico, está ali a fase crucial do tratamento e recuperação. Tratamento são as modalidades terapêuticas, ambientes de tratamento, mas quando a pessoa vai para tratamento, ela não sabe que o processo é de modificação de comportamento e ele leva, no geral, para o lado moral, religioso, que é uma bobagem isso. Então, se nós ficássemos aqui falando no Brasil, 4.000, quase 5.000 comunidades terapêuticas e clínicas, para as pessoas desse processo de tratamento, que é o lado de fora, e recuperação, que é a intenção do indivíduo de se modificar, seria altamente didático e pedagógico para a gente olhar, por exemplo, as cracolândias da vida e entender o que está acontecendo ali e não fazer política pública besta, boba, sem eficácia, sem eficiência, sabendo da dificuldade que está tendo ali, né? Então, tudo isso. O que são os 12 passos? Que programa é esse? O que você poderia falar, Mitsue, um pouquinho sobre... Eu acredito que foi falado muito de ego, mas na realidade eu acho que a entrada de qualquer substância, na realidade, é uma ausência de consciência de quem realmente eu sou.
Então, nessa fase perdida, eu acho que acabam entrando várias coisas que podem, inclusive, prejudicar o desenvolvimento desse mesmo indivíduo nessa busca. E eu acho que quando você fala de 12 passos, você fala de um programa de vida, mas não é aqui. Eu tenho que me conhecer lá atrás, saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né? Eu acho que a espiritualidade, ela tem esse poder de me dar uma consciência, de me entender onde eu estou no mundo, no universo, né? Sabendo que eu não sou nem mais nem menos, mas assim, vamos ser justos, vamos olhar para a verdade, sem medo, né? Sem medo. E eu acho que o espiritual faz parte disso, né? A coragem faz parte desse espiritual que vem sendo mostrado nesses 12 passos, né? Porque só olhando quem eu sou, eu consigo saber para onde eu quero ir. Ou o que eu não me desenvolvi, que eu preciso me desenvolver. Viu a grande dificuldade que a gente tem? Se a gente for dogmático, o que é dogmático? Você pega uma verdade qualquer que está no livro, né? Os livros, no geral, todos eles, né, são anacrônicos, o cérebro está pronto para aprender, você lê no livro, aprende aquilo e já tem a verdade. O bom é você não ter verdade nenhuma, né? Depende Porque da nós distância, somos originados, né? Queira ou não, de uma explosão há 15 bilhões de anos, que traz um rastro de vida. Então, quando você fala assim, ó, quem sou eu? A vida, ela não se explica. Não dá para você saber. Você sabe muito pouca coisa. Nós temos algumas teorias nesse momento, né? Então, alguém fala assim, você precisa ter fé. Um entende de uma forma, outro entende de outra, mas parece que a natureza já está naturalmente, sem explicação e sem a nossa intervenção, agindo e fazendo a gente crescer. Sim. Nós estamos saindo de uma inconsciência que está em nós, Deus está em nós, o universo está em nós, para uma consciência. Isso é óbvio, isso se dá através do próprio sofrimento que a gente não gosta. Essa é uma coisa que eu vejo bem interessante nesse programa de 12 Passos, né? A grande mágica dele, porque mágica é aquela coisa, a gente não sabe porque acontece, mas acontece. O coelho sai da cartola, você não sabe como, mas sai, né? E o programa de 12 Passos, cada um tem uma interpretação e cada interpretação serve para aquele indivíduo e funciona. É isso. Essa que é uma sacada bem bacana, né? Quer dizer, o mesmo parece que quando você faz comida, você der o mesmo ingrediente para as mesmas pessoas, cada uma vai fazer com sabor diferente, mas vai fazer, né? Os 12 Passos, ele tem essa plasticidade de se adequar às necessidades e causar um alívio emocional, psíquico para a pessoa. Alexandre, se os ouvintes, e principalmente os companheiros que estão nos escutando, né, e queiram, vamos dizer assim, colaborar com a sua opinião sobre os passos, porque nós vamos falar sobre o primeiro, o segundo, até o 12º Olha, você passo, pode participar, sem pressa. Você pode participar pelo Facebook, lá, se digita lá no Facebook Rede Boa Nova de Rádio, nós estamos ao vivo pela internet. Você pode participar pelo telefone 0800 979 5011, repetindo 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida aqui. Eu estou no computador, no segundo bloco nós vamos comentar a sua dúvida. E pode participar também pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta fenomenal, também recebo por aqui. O WhatsApp, o DDD é 11 996433827. Repetindo, DDD 11 996433827. Então, faça a sua pergunta que no segundo bloco nós iremos estar respondendo. Eu não sei agora se eu falo os 12 passos aqui para o ouvinte saber na totalidade. A gente poderia ir fazendo o programa falando de um em um, comentando, né? Pode ir. Então, mas primeiro vamos falar um pouquinho no geral o que são os passos, porque surgiu quando? Quando que ele surgiu? Quem poderia responder? Eu sei. Então fala. O Bill, dos Alcoólicos Anônimos, já vinha há muitos anos tentando parar de beber. E o Bill fez uma imersão muito grande em técnicas sobre bebida, conheceu grupos religiosos, conheceu cientistas, e ele começou a ter uma preocupação muito grande, não de parar de beber, de se manter sem beber.
E ele começou a perceber que ele conseguia ficar sem beber quando ele conversava com uma outra pessoa, que foi o segundo membro dos Alcoólicos Anônimos, que era o Dr. Bob. Os AAs começaram por aí, até que um dia perguntaram para o Bill, Bill, se você fosse passar para o papel, claro que eu estou falando isso de uma forma grosseira, né? Se você fosse passar isso para o papel, como que você escreveria esse método, esse caminho de ficar sem beber, de entrar em recuperação? Aí o Bill falou, peraí, pegou um pedaço de papel, que era de pão, de enrolar pão, e escreveu ali em 10 minutos o que hoje é um programa universal, no planeta todo é conhecido o programa de 12 passos. Ele codificou a experiência, né? O que ele vinha vivendo junto com mais centenas de pessoas em recuperação, ele conseguiu codificar isso num código chamado 12 passos, né? Que é o método. E o interessante é que quando a gente fala o Bill, né, fala de forma bem assim, coloquial. Coloquial, né? Esse é o fundador de Alcoólicos Anônimos, que ele brotou, é uma ideia, alguma coisa que é parida no meio, como, por exemplo, o Einstein, que faz o Jiddu Krishnamurti, uma descoberta, como Freud, por exemplo, descobre o inconsciente, né? Ele bolou essa forma que hoje a psicologia já sabe, que você trabalhar em grupo é tudo. É tudo. Ninguém mais trabalha hoje individualmente. Trabalhar em grupo tem muito mais resultados, né? E ele, quando ele estava elaborando o livro, como o Alexandre falou, né? Ele foi para casa, ele tinha depressão, alcoólatra, né? 3 recaídas e tal, 3 internações, quer dizer. E chegou em casa, precisava de escrever um programa espiritual para reformulação da personalidade do dependente químico. É isso que ele bolou antes. Ele falou assim, ele ficou imaginando, peraí, ele para de beber e daí? Ele está doentaço, neurótico, cheio de problema, eu preciso de um programa espiritual não religioso. Aí ele chega em casa e começa a escrever isso. E em 20 minutos ele escreve esses 12 passos, uma coisa maravilhosa que ficou para a posteridade com um legado, né? Muito interessante. E o legal do Bill é que ele, na época, hoje o pensamento dele é um pensamento moderno, se você for olhar, né? Um pensamento hoje que, na época, ele era adepto de uma ideia que na época não valia nada, do William James. O William James na verdade, o pai da psicologia transpessoal. O pai da psicologia transpessoal. E ele gostava muito dessas ideias. O livro Variedade das Experiências Religiosas, do professor William James, né, foi deixado ao largo, abandonado. Só foi retomado agora na década de 60. Com as pesquisas com LSD, Aldous Huxley, com os estados alterados de consciência, né? Vamos dizer assim, num mapeamento melhor do ser humano. Então, ele já vivia na época o futuro da raça com as suas ideias. E por isso que hoje os passos são lidos e vistos de uma forma belíssima, uma forma moderna, vendo o ser humano, vamos dizer assim, fazendo uma cartografia, um mapeamento psicológico totalmente diferente. E ele serve para reestruturar. É alguma coisa, como o Alexandre disse, não para ser analisada como uma exegese, sim interpretada individualmente, né? E nós vamos falar disso daqui para frente. No segundo bloco, é que agora encerrou esse bloco, e aí no segundo bloco a Mitsue, o Lúcio, pode falar melhor dessa experiência dos passos, né? Vamos ao intervalo.